Aí, vamos já voltar. Piscando. Thaís, acho que a gente pode ir indo, como a gente está nesse aspecto mais de deixar as aulas gravadas também, né? Claro que contar com a participação do pessoal que for entrando, mas também deixar essas aulas gravadas pelo YouTube. Então, acho que esse é o foco que a gente vem falando, né? Então, acho que a gente pode ir iniciando. Então, eu vou me apresentar. Eu sou o João Francisco Vasques, eu sou referência técnica da Meta 6 do Núcleo de Saúde Digital, que trata sobre cuidados às pessoas em situação de uso radical de drogas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre protocolos do SAMU para urgências em saúde mental, né? Então, abordar bastante a identificação de crises, importância da triagem, estabilização dos pacientes, né? E o posterior segmento. Sempre com bastante foco e ênfase na segurança do paciente, comunicação entre as equipes. E quem vai dar a aula de hoje, né? Esse debate de hoje sobre os protocolos do SAMU é a Thaís. A Thaís é nossa supervisora, né? Ela é psiquiatra também, e atualmente nossa supervisora do Eixo 6. Então, primeiro queria agradecer a Thaís aí pela parceria, por estar participando com a gente, e fica à vontade, Thaís, quando você quiser. Obrigada, João. Deixa eu tentar aqui. Janela. Tela inteira. Aí aparece, né? Aparece sim. Na hora que você colocar em tela inteira, eu acho que ele já coloca como modo de apresentação. Foi. Aí, foi. Aí, essa aula, especificamente, ela vai ser dividida em duas partes. Eu vou falar um geralzão dos protocolos, né, de como basicamente o SAMU funciona normalmente dentro da saúde mental. E em abril vai ter uma segunda parte especificando mais cada protocolo, cada patologia, né, possível no atendimento. Agora, que data exatamente, eu não sei, mas será. Então, basicamente, o SAMU, ele foi criado, teve um impacto, né, bem significativo, que transformou o atendimento pré-hospitalar no Brasil. Para que ele nasceu, né? Por que ele nasceu? Ele nasceu, é um serviço de atendimento móvel de urgência. Ele foi criado em 2003 como parte da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde, com o objetivo de organizar os atendimentos, né, pré-hospitalares, né, nessa parte móvel, garantindo um socorro rápido em situação de risco à vida, né? E, obviamente, a ideia é reduzir os óbitos, tendo uma redução dos óbitos, tempo da internação e, por tabela, sequelas, por meio de atendimento e o transporte adequado. A rede de apoio, basicamente, o SAMU, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana. Como que funciona? Primeiro, qualquer pessoa em território nacional consegue ligar
o número nacional é 192 mesmo. É um atendimento gratuito, disponível, como eu falei, 24 horas, todos os dias do ano. Depois que eu liguei, né, eu consegui discar, vai cair na central de regulação, onde um técnico vai atender, vai coletar as informações necessárias, identificar a natureza da emergência. Não vai ser o primeiro atendimento ali, obviamente, não vai ser nem com o enfermeiro, nem com o médico regulador, simplesmente pela quantidade de ligações, né, que a gente acaba tendo ali, e então eu preciso fazer uma triagem, né, porque muitas pessoas acabam ligando pro SAMU, ou no trote, que infelizmente existe muito, ou não sabendo muito bem para que serve o SAMU, né? Por exemplo, quando eu tenho uma pessoa, eu estou saudável, eu estou bem, eu estou estável, mas eu não consigo, eu quero ir ao hospital, sei lá, para fazer algum exame, qualquer coisa do tipo, mas eu estou bem. E eu ligo para o SAMU porque eu quero o transporte, né, da ambulância. Isso é um motivo? Não, não é o funcionamento que deveria ser usado o SAMU. Então, por isso eu tenho essa triagem primeira, né? Beleza, eu liguei, a pessoa que atendeu, o técnico que atendeu, percebeu que de fato é uma situação que necessita do atendimento com móvel, eu vou mandar para o médico regulador, que aí vai avaliar a situação, vai orientar, porque eu preciso que essa pessoa seja orientada até a chegada do que ela pode fazer, do que está acontecendo. Eu preciso de orientação até a chegada desse caso, do socorro. Então, e é esse regulador que vai decidir, né, de acordo com a situação, que tipo de ambulância vai ser enviada. Se é uma ambulância de suporte básico ou se é uma ambulância de suporte avançado. Tá, eu mandei. Eu decidi qual é, né? Eu sou médico reguladora, decidi qual é. Aí eu vou ter o despacho da ambulância até o lugar, né? As ambulâncias, não é que elas ficam todas paradinhas no mesmo lugar. Elas são distribuídas pela cidade, né, pelo município, e ele vai atender, a ambulância que vai atender vai ser, obviamente, a ambulância que estiver livre, mas vai ser a ambulância que estiver mais próxima do lugar, para ter uma resposta mais rápida. Por isso que serve o regulador, para ele conseguir ver, né, quais estão disponíveis, onde elas estão disponíveis e quais os serviços também estão disponíveis para cada coisa. É um serviço bem complexo, inclusive, conseguir fazer isso. A ideia do SAMU é ter uma cobertura nacional. Como eu falei, você estando em solo brasileiro, você tem direito ao uso, né, desse serviço. Ele existe em centenas de municípios brasileiros, ele cobre desde grandes centros urbanos até regiões mais remotas. E a ideia é garantir que nenhum cidadão fique sem acesso ao atendimento de urgência, tá? Tá, eu tô falando de um serviço, né, de uma forma geral, que vai atender urgências e emergências. Saúde mental, quando chega? Eu preciso entender quais são as distinções fundamentais entre urgência e emergência, para saber o que eu faço, né? Basicamente, que é muito importante eu saber isso, né? Porque isso muda a minha conduta. Urgência vai ser qualquer situação que necessita de um atendimento rápido, mas eu não tenho risco de morte iminente. Ele pode se agravar seriamente se não for atendido a tempo. Então eu preciso agir rápido, mas eu não tenho um risco de morte iminente. A emergência, ela vai exigir uma intervenção imediata, porque ela já tem um risco de morte iminente, com possibilidade de sequela grave ou sofrimento psíquico intenso e desorganizador.
Na saúde mental, eu tenho uma linha muito tênue do que é né, de urgência virar, né, entre urgência e emergência. Na dúvida, não precisa ficar fosforilando, liga o 92 e para conseguir, né, ter essa questão respondida. Dentro aqui, para que serve, né? Dentro ali, um campo, o SAMU, ele atende urgências e emergências, obviamente também de natureza psiquiátrica, com a mesma seriedade, né, de todas as outras emergências clínicas. Crises dentro da saúde mental, elas são desestabilizações emocionais intensas que comprometem a capacidade da pessoa de agir e julgar com clareza. E quando eu tenho esse atendimento, ele serve para evitar o agravamento, minimizar o sofrimento e prevenir sequelas físicas e psíquicas. Então, eu preciso seguir essa ordem, né, de prevenir a sequela do caminho, que é eu conseguindo prevenir a sequela, é um caminho para a recuperação a longo prazo. Eu consigo uma minimização do sofrimento, porque eu dou um apoio empático, minha escuta ativa, porque a equipe também faz isso. E eu consigo estabilizar a crise imediata, né? O que vai ser, então, dentro da saúde mental? As situações que podem exigir, né, o SAMU na saúde mental. Tentativa de suicídio, qualquer gesto ou tentativa concreta de autoextermínio, a pessoa ela fez o ato ali, está correndo o ato, posso chamar. Intoxicação, a pessoa, o que eu entendo, né, de intoxicação exógena? Basicamente, a pessoa, por envenenamento ou por uso excessivo de alguma droga, eu vou ter que chamar, né? Mesmo que não seja uma tentativa de suicídio, mas tem um risco de morte aqui, então eu preciso chamar. Crises convulsivas, convulsões que não cessam ou se repetem com frequência, né, num curto período de tempo, no espaço de tempo ali, eu preciso chamar. Uma agitação psicomotora importante, severa, uma agressividade severa, uma agitação extrema, eu também preciso chamar, tá? Crise em saúde mental é uma emergência real. Ignorar pode custar uma vida, né? Então a gente não tem como fingir que é frescura, que é besteira, que tá tudo bem, largar. É por isso que a ideia, né, a ideia dessas aulas, é a gente conseguir identificar o que é crise, para saber até o que fazer. Saber reconhecer sinal de alerta e agir com calma e precisão faz toda a diferença em momentos críticos. Então, como é que eu reconheço sinal de alerta? Eu vou ter mudanças abruptas de comportamento sem causa aparente, isolamento social extremo e repentino, falas ou pensamentos sobre morte e suicídio, uma agitação, agressividade, impulsividade incomum para aquela pessoa, perda de contato ali com a realidade, né, que a gente já falou em algumas aulas, alguns colegas já falaram, né, sobre delírios e alucinações que, né, acabam funcionando nessa período, por isso que eu não vou repetir de novo. Um descuido severo ali do autocuidado, também dos cuidados básicos consigo, também é um sinal ali que começa a piscar, que tem uma coisa errada acontecendo. Esses são os sinais mais comuns que quem mora, né, na mesma casa, ou mora próximo, ou amigo próximo, tem que prestar atenção ali. Beleza, eu identifiquei que tá uma coisa errada acontecendo, né, alguma coisa ali fora do comum acontecendo. Eu preciso primeiro manter calma. É estranho falar isso, porque tem uma coisa acontecendo, aí você às vezes fica nervoso, mas eu preciso pensar com clareza o que eu vou fazer, né? Porque você estando demonstrando, mesmo que você esteja um furacão dentro, né?
Você demonstrando tranquilidade, você consegue transmitir uma segurança para a pessoa que está em sofrimento. E por tabela você consegue acalmá-la também. Ou pelo menos não piorar a situação. Acolha sem julgar. Tentar fazer uma conversa gentil, sem confrontar ou minimizar o sofrimento. A pior coisa, eu acredito que seja uma das, piores coisas é você estar ali no extremo sofrimento e alguém falando, para de frescura, para com isso. Ou ficar trazendo, por exemplo, num caso de um paciente que esteja psicótico, tentando ficar confrontando ele, mas você está falando isso não está acontecendo. Não, não precisa disso, tá? De ficar nessa. Porque isso vai piorar mais a agitação, maior vai ser o sofrimento. Então, não vai nessa linha. Garantir a segurança sua e da pessoa que está ali no sofrimento. Então, eu preciso remover os objetos perigosos do ambiente, se possível, e fazer isso com segurança. Aí, depois que eu fiz tudo isso, ligar imediatamente para o 192, tá? Não confronte, não discuta, não ameace, que isso pode, como eu falei, piorar a situação. Então, repetindo, quando eu tenho que chamar o SAMU, quando eu tenho que ligar o 192, se eu tenho um risco iminente de vida, de morte, aliás, esqueci de corrigir aqui, tentativa de suicídio, automutilação grave ou intoxicação severa por substâncias, agitação extrema ou na gravidade, né? Ali uma agitação extrema, um comportamento que coloca a pessoa ou outras pessoas em risco imediato, perda de consciência, mesmo quando associada a um quadro psiquiátrico ou uso de substâncias. A pessoa perdeu consciência. Aliás, é uma das perguntas, das primeiras perguntas que o atendente vai fazer. Crises convulsivas, convulsões que não cessam espontaneamente ou se repetem num curto intervalo de tempo. Eu vou precisar chamar o SAMU, tá? Eu estou repetitivo só para gravar, ficar bem claro. É um número fácil, é nacional, não muda de município para município, é nacional, é gratuito, é disponível 24 horas. Uma ligação ali no momento certo pode fazer toda a diferença. Triagem, né? O que acontece? É do momento que você liga até a chegada da equipe. O que acontece? A pessoa vai atender, o técnico vai atender e vai perguntar o que aconteceu, qual a situação. Ele tem um checklist ali, né, para conseguir dar uma triada mais rápida. O que aconteceu, qual é a situação, o endereço completo dos pontos de referência. Às vezes a pessoa está tão nervosa na hora de falar que ela só quer falar o que está acontecendo, mas não dá os dados objetivos, né, de onde ela está, um ponto de referência. A idade aproximada dos sintomas, quanto mais detalhes você der de como a pessoa, né, como a ambulância chega, mais rápido ela consegue chegar. Se a pessoa está consciente ou e respirando, isso é um dado muito importante de gravidade. Então, responder isso com quanto mais objetivo e claro você conseguir responder isso, mais fácil vai ser o regulador conseguir te ajudar. O que vai fazer o médico regulador? Passou pelo técnico, ele mandou para o médico regulador. O médico regulador ele vai avaliar a gravidade com base nas informações recebidas. Ele vai classificar a urgência do caso em tempo real. Ele vai fazer durante ali orientação à distância. Ele presta instruções de primeiros socorros por telefone enquanto a equipe se desloca, né? Ele não te larga sozinho e fala, já vou, né? Já mandei. Ele fica com você no telefone, te dando instrução. Decide o despacho, né? Qual é que tipo de ambulância vai ser? Se é básico ou avançada.
que é a diferença, né? Eu estou falando básica e avançada, mas qual que é a diferença? A de suporte básico só vai a técnica de enfermagem e o socorrista. Suporte avançado vai médico, técnico, a enfermagem e o socorrista, né, que é o motorista. E nesse meio tempo, ele precisa, o médico regulador, ele precisa achar o serviço, o hospital que que vai receber. Então, ele precisa ver se tem vagas, tem condições, dependendo do caso, ele manda para o serviço específico. Então, ele precisa avisar antes. Por isso que a ambulância, ela não manda, não é da cabeça dela. É muito comum, pelo menos na época que eu fiquei trabalhando em ambulância, era muito comum, às vezes, o paciente chegar e falar assim, eu tenho convênio. Eu tenho convênio, tem como você mandar a ambulância, o pro socorrista, né? Tem como você parar no hospital do convênio? Não, não tem. É só dentro do serviço público, tá? Que ele já fez a comunicação com o serviço, pelo menos a ambulância do SAMU não vai fora da rota que ele foi mandado, tá? É sempre serviço de emergência. Ele vai pegar a pessoa e vai levar para o serviço de emergência que foi escolhido ali e melhor localizado ali, né, para receber o socorro rápido. Então, como eu falei, no suporte básico, quem vai ser os casos de menor gravidade. Então, vai pegar o auxiliar de enfermagem ou a enfermagem e o socorrista. E a UTI vai ser casos de alta gravidade e emergências psiquiátricas, né? Que inclui médico, enfermeiro e socorrista. A composição ali vai de acordo, então, com a gravidade, que o médico regulador vai decidir. Algumas cidades, não todas, têm equipe de saúde mental que integra o SAMU, tá? Não são todas, mas algumas têm, contam com equipe especializada da saúde mental. A equipe, tá? Eles são treinados para avaliar, estabilizar e transportar com segurança os profissionais, com segurança o paciente. Ele, né, basicamente vão ser o elo entre o serviço que vai receber, né, a casa da pessoa, o paciente, até o serviço de emergência que vai receber essa pessoa. Tá. Eu tô falando aqui do SAMU e do nada aparece por que eu vou falar da GCM. Eu chamo a Guarda Civil Metropolitana? Quando que eu chamo a guarda? Quando a situação, ela que está acontecendo de crise, ela ultrapassa o limite do atendimento clínico. O que eu quero dizer com isso? Quando que a GCM vai atuar, então? Ela é acionada quando a crise na saúde mental impacta a segurança pública ou exige intervenção para a proteção de terceiros ou da própria pessoa. Basicamente, a pessoa está tendo um comportamento mais agressivo, tem uma ameaça real ali na segurança. Situação de conflito, quando há necessidade de mediação ou de abordagem de situações de risco coletivo, ou quando eu tenho locais de riscos, né? Por exemplo, tentativa de suicídio em pontes e viadutos, ou locais elevados que exijam nessa esse atendimento, né? Então, basicamente, quando que eu vou chamar a GCM? Quando eu tenho agressão, basicamente em agitação psicomotora severa, né? Ou tentativa ou lugar ali, ponte, algum lugar mais perigoso. Agressões, então, basicamente, agressão a terceiros, quando o comportamento da pessoa em crise representa um perigo imediato para outras pessoas, um risco de suicídio em locais públicos, situações em locais de riscos, pontes e viadutos que demandam intervenção física para evitar o ato, desordem pública, quando a crise causa perturbação significativa e risco à segurança, tá?
SAMU e GCM trabalham juntos. Então, eu preciso acionar quando tenha a qualquer um desses três, né? Basicamente, eu tenho uma agitação severa ou um risco ali de suicídio em um local público, eu preciso acionar os dois. E os dois trabalham juntinhos. A guarda metropolitana, ela não substitui o SAMU. Ela complementa o atendimento quando a situação exige, tanto no cuidado com a saúde quanto na preservação da ordem pública, tá? Então, eu falo, eu tô vendo aqui alguém fazendo, né, na ponte, ou ali no viaduto, ou uma agitação psicomotor, eu só vou chamar a GCM, eu só vou chamar o SAMU? Não, são os dois juntos. Nesses casos especificamente, um complementa o outro. Eu não posso chamar só um ou só outro. A gente pede geralmente para a pessoa, para o cidadão que está ali vendo que vai chamar o SAMU, chamar primeiro o SAMU. Se for algum desses casos que eu falei, chamar junto a GCM. Então, você é a primeira linha de resposta. Você identifica, por exemplo, cidadão, pessoa. É o primeiro a perceber os sinais de crise, antes de qualquer profissional chegar. Você vai precisar, quando você liga para o SAMU ou para o GCM ali, você coloca já em movimento toda a rede de proteção. Com isso, cada minuto conta, a sua ação rápida é informada pode fazer toda a diferença. Tá? Então, o que eu faço? Urgência, emergência em saúde. Eu vou ligar 192, o SAMU, informar claramente a situação, o endereço completo, mencionar se há necessidade de atendimento psiquiátrico. Não, basicamente o que está acontecendo. Depois, em caso de agitação psicomotora ou tentativa em lugar, né? Tentativa ali de suicídio em algum lugar público, perigo mais difícil ali acesso, eu vou ligar para a GCM, que é 153, tá? E explicar a situação. Que fala, olha, eu já liguei para o SAMU, tá acontecendo tal coisa aqui, eles geralmente vão. É para ligar para ambos. Não é para esperar, por exemplo, o SAMU vai ligar para a GCM. É mais fácil você ligar para os dois. Comunicação é a chave, é o mais importante, é o mais difícil que a galera, geralmente, né, na hora da confusão ali, do desespero, acaba dando uma certa bugada. Então, eu preciso ser claro, descreva o que está acontecendo de forma direta e objetiva, dê detalhes, o endereço completo, pontos diferentes, estado que a pessoa tá, que foi observado. Você, né, mantenha a calma, quem está ligando, manter a calma, respira fundo, fala de forma pausada. O atendente precisa entender o que você está falando. E, principal, siga as orientações que o atendente te passar. Tá? Que eu acredito que seja o mais difícil, né? Conseguir seguir. Manter essa tranquilidade ali, essa frieza de conseguir seguir. A estabilização rápida e o encaminhamento. O que acontece pós a chegada do SAMU, né, da avaliação inicial do transporte seguro para a unidade adequada? Eu vou ter avaliação primária, né? Eu vou ver o que está acontecendo ali. Dois profissionais diferentes vão ver. Quando eu falo profissional diferente, dependendo, né? Tem ali a equipe que eu tô falando, tá? Então, 2 ou 3 profissionais diferentes vendo ali o que está acontecendo. Eu vou ver da situação, eu vou prestar esses primeiros socorros. E com isso, eu vou precisar ver se eu vou realmente, se eu consigo resolver a situação ali, no local mesmo,
ou se eu preciso encaminhar. Quando resolve ali na situação, no local, na conversa, no diálogo, às vezes eu consigo medicar ali no caso é só suporte avançado, né, que faz isso, no caso do médico. Eu consigo medicar ali no local, às vezes eu nem preciso, eu já acalmei, eu nem preciso encaminhar a pessoa para o serviço de emergência. Mas ali é a decisão tomada na hora. Que a ideia é minimizar, o objetivo da equipe é minimizar o sofrimento, é garantir segurança da pessoa e prevenir o agravamento da situação. Porque uma coisa que eu garanto, é muito difícil para o paciente, por exemplo, eu falei anteriormente, dando exemplo de um paciente psicótico, por exemplo, que saiu ali de realidade, é muito difícil ele entender que ele está precisando de ajuda. Ele percebe o sofrimento, mas é difícil ele entender que está precisando de ajuda. E ali o fato de você ligar o familiar próximo, por mais difícil, ele não está entendendo, a pessoa, o familiar, não está entendendo o que está acontecendo, está em sofrimento, está ali se sentindo perseguido de várias ocasiões, em vários momentos ali, ele enxerga, às vezes, o familiar como você está me traindo, você tá fazendo isso comigo, você está querendo me prender, e a equipe está tentando justamente o contrário, tentando ali estabilizar, tentando acalmar a situação, os ânimos ali. Então, de forma alguma, vai ser a ideia de filme, de que chega, né? As pessoas têm essa visão ali dentro da psiquiatria, que vai chegar um camburão, né, com pessoa de branco e vai catar a pessoa na marra e vai jogar dentro do camburão e levar embora, sei lá para onde. Não é isso. Não é para ser assim. Não é para ser tão violento assim. Aliás, não é para ser violento. Por isso que tem muita conversa antes, tem o acolhimento do paciente, tem assim, olha, a gente tenta convencer o paciente, falar, olha, vamos lá buscar ajuda, a gente está vendo a situação, a gente está vendo o que está acontecendo, deve estar um turbilhão aí dentro da tua cabeça, vamos lá. Não é de forma alguma para pegar na marra e levar, tá? Porque isso é muito traumático, extremamente traumático, é muito sofrido. A situação já é ruim o suficiente dentro ali da pessoa estar nesse turbilhão já é o suficiente. Não precisa, a gente não precisa piorar a situação. Aí, beleza. Os destinos definidos pelo regulador. Então, basicamente, a ambulância, ela vai para serviço de emergência. Ambulância não é táxi, tá? Ela só vai ser usada para serviço de emergência. Quando tem urgência e emergência acontecendo. Então, as possibilidades. UPA e o hospital, no caso PS, né, que eu tô falando. Para internação, quando necessário, mesmo na saúde mental. Por que eu tô falando UPA? Porque tem psiquiatra em UPA também. Desde a pandemia, a gente tá com psiquiatra em UPA. Então, não é só pronto atendimento hospitalar, né, que encontra. Então, eu só vou para o SAMU, eu só vou pegar a ambulância em lugares de emergência. Ai, mas eu já faço acompanhamento no CAPS, eu já faço acompanhamento no OBS, eu já faço acompanhamento em outro lugar, qualquer um que seja particular. A ambulância pode me levar direto para esses lugares? Não, não dá, tá? Por quê? Porque são lugares que você vai precisar primeiro passar em uma avaliação para ver o que está acontecendo, o que aconteceu na agitação, para ver outros motivos do que está acontecendo. A pessoa estabilizando, depois dessa avaliação ali, eu tomei a decisão de fazer uma internação ou não, eu não vi que a pessoa se acalmou, eu vi que ela não precisa de uma internação, mas ela precisa dar continuidade ao acompanhamento.
aí sim eu vou para a UBS, aí sim a pessoa vai para o CAPS, tá? Não é a primeira, depois de uma agitação, depois de uma emergência psiquiátrica, não é a primeira coisa que eu não vou direto com a ambulância para o CAPS, tá? Nem para a UBS. Eu passo a avaliação, aí para dar continuidade ao tratamento, eu vou para a CAPS UBS ou qualquer outro serviço ambulatorial, enfim, que você faça. Não é a primeira. Aqui eu estou falando mais do cidadão, né, da pessoa ligando para o serviço do SAMU. Mas a gente, como profissional de saúde, a gente também, dentro do serviço, a gente também pode ligar. E vai ser o mesmo atendimento. O que eu quero dizer com isso? Enfermagem, uma técnica de enfermagem, aconteceu alguma emergência dentro do serviço, por exemplo, eu estou num CAPS, ou eu estou na UBS, né, no posto de saúde, aconteceu alguma emergência, alguma agitação psicomotora, ou enfim, eu estou dentro de um desses serviços e eu preciso, né, encaminhar esse paciente para um serviço de emergência, eu vou ligar para a SAMU, tá? E vai ser do mesmo jeito, não é uma linha especial. Vai ser o mesmo número que a população liga, o profissional de saúde também liga. E vai fazer a mesma coisa, vai cair primeiro no atendente, o primeiro atendente, depois vai para o regulador. Igual, igual, igual. Isso não muda. A diferença é que ali, como profissional de saúde, a gente vai passar mais dados para o regulador. A diferença vai ser essa. E outra, que todo mundo esquece, não é só ligar para isso, geralmente para o cidadão, né? Não é só ligar para o SAMU e achar que a pessoa vai sozinha, você acompanha. Quem ligou acompanha, tá? Não, porque eu preciso, quando chega no serviço, eu preciso com quem ligou e viu o que está acontecendo, precisa passar para a equipe. Por isso que pelo menos vai, fala, conta o que aconteceu. Aí depois você pode ir, não tem problema. Mas pelo menos nessa primeira conversa é necessária com a equipe médica do serviço. Papel do cidadão após o atendimento. A gente pode avisar familiar, eu liguei, eu não sou da família, falei assim, eu vou avisar, se possível, entre em contato com os familiares ou pessoas de referência da vítima, para que possa acompanhar o caso, né, para ela poder ir até o serviço, né, que está sendo acontecendo a avaliação. Colabore com as autoridades, né, no caso, se for GCM ou o pessoal do SAMU, forneça informação, ou a equipe médica ali do atendimento, forneça as informações adicionais que possam ajudar no entendimento do histórico da pessoa atendida. E mais tão importante quanto cuidar do outro é cuidar de si também. Presenciar uma crise pode ser emocionalmente impactante para as pessoas. A gente, na hora, não tá tão ali na adrenalina que você não leva em consideração, né? Mas depois dá uma bate, né? Então, não hesite em buscar apoio, se necessário, depois dessa adrenalina toda, porque obviamente assusta. Principalmente quanto mais próxima é a pessoa, mais assustador é. Cada atendimento encerrado com segurança, obviamente, é uma vitória coletiva de todo mundo. Parece muito romântico isso que eu tô falando, mas é muito bom quando a gente vê os serviços funcionando bem e conseguindo conversar entre si. É muito maravilhoso isso. Vocês não têm noção. Mitos e verdades sobre saúde mental e SAMU, né? Para a gente desmistificar umas crenças um pouco equivocadas. Mito: SAMU só atende acidentes graves e trauma físico. É verdade? Obviamente que não, né? Nessa parte
SAMU atende uma ampla gama de urgências e emergências, né? Que eu estou falando aqui desde as 7, incluindo de naturezas psiquiátricas. Crises em saúde mental são parte do escopo oficial do serviço desde sua criação. Então, a gente é meio. A galera da saúde mental geralmente é tratado como pária, né? Como um ser de cantinho. A gente faz parte também da saúde. Então, obviamente, SAMU atende. Mito: crises de saúde mental não são emergências reais. Na verdade, crises em saúde mental podem ser tão graves ou mais do que emergências físicas. Quando eu falo emergência física, gente, é quebrar a perna, né? Cair de algum lugar alto. É esse tipo de emergência. Há risco real de vida, aliás, de morte, né? De sequelas permanentes, de sofrimentos intensos que exigem uma intervenção imediata. Mito: ligar para o SAMU em saúde mental é exagero, é frescura. Na verdade, é um ato de cuidado e de responsabilidade. Acionar o SAMU garante que a pessoa receba suporte profissional qualificado, reduzindo riscos e evitando que situações se agravem ainda mais. O que eu mais escuto, além, né, como psiquiatra, o que eu mais escutei no período que eu fiquei no CAPS, era de familiar pensando, eu tenho receio de ligar porque parece que não vai atender, que não é besteira, isso vai passar sozinho. E eu tenho medo também que ele fique com raiva de mim, porque eu chamei o SAMU. E eu liguei para a GCM, ele vai ficar com raiva de mim. Falei, tá. Mas é um ato, ele pode ficar com raiva na hora, a pessoa, né? Ela pode ficar com raiva na hora, mas não dá para deixar a pessoa que você está visivelmente, a pessoa está visivelmente em sofrimento, não dá para deixá-la lá sofrendo num canto só porque ela não está conseguindo ver que ela precisa de ajuda naquele momento. Então você oferece, tá? Mesmo que naquele momento ela fique com raiva. Teu familiar, ou teu amigo, enfim, ele fica com raiva. Depois resolve. Mas é um ato de amor isso, tá? Essa oferta de cuidado. Mito: a GCM não tem nada a ver com saúde mental. Na verdade, a GCM atua diretamente quando a crise mental impacta a ordem pública e a de segurança coletiva, complementando o trabalho do SAMU de forma integrada e necessária. Então, sim, a GCM atua na saúde mental e tem uma importância muito significativa, inclusive, tá? Quando os serviços conversam, tem esse diálogo, todo mundo ganha. Saúde mental é saúde. Cuidar da mente com a mesma seriedade com que cuidamos do corpo não é opcional. É uma necessidade humana fundamental. Combater o estigma começa por reconhecer que crises dentro da psiquiatria merecem atenção, respeito e cuidado profissional. A gente escuta muito, né, que a psiquiatria é besteira, é frescura, é só rezar, é procurar algum apoio religioso. Isso, infelizmente, eu escuto com uma frequência muito alta, como se a pessoa estivesse escolhendo estar sofrendo, né? Estivesse ali nessa posição porque ela deseja estar ali. Ninguém deseja sofrer tanto assim, né? Estar nessa posição de sofrimento tão intensa. Só que, obviamente, é mais fácil a gente enxergar o sofrimento quando é uma perna quebrada, né? Quando é um braço, quando é um corte, aí eu consigo ver isso com mais clareza e não o sofrimento psíquico. Mas ele existe, ele precisa ser cuidado, com muita atenção.
Prevenção e cuidado contínuo. O SAMU é uma porta de entrada, tá? O cuidado em saúde mental é uma jornada contínua apoiada por uma rede estruturada de serviços e pela comunidade. Então, é todo mundo junto e misturado. A ideia não é o meu ou o seu, é o nosso. A gente precisa, obviamente, conversar entre os serviços e quanto mais a gente divulgar, fica, acho que, mais fácil. Divulgar o que eu digo, as informações, divulgar o que a gente precisa fazer e tirar um pouco, tirar, né, esse tabu de, eu não posso falar, não posso. Facilita muito quando a gente fala. Então, a importância da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial. Além da emergência, o SAMU pode ser uma porta de entrada na rede de urgência, né? Mas o cuidado em saúde mental ela não termina no atendimento da crise, como eu falei anteriormente. A RAPS, ela garante a continuidade através de serviços especializados que acompanham o indivíduo ao longo do tempo, promovendo a recuperação e qualidade de vida. Então, não adianta nada eu ter a crise, né, eu ter ali, chamei o SAMU, essa pessoa foi para o serviço de emergência, né, foi para a UPA ou foi para o pronto atendimento ali, passou por avaliação, estabilizou ele, eu dou alta para ele e falo beijo, tchau. Não é assim. Eu vou precisar que essa pessoa dê continuidade ao acompanhamento, né? Não é só, porque senão a gente só fica pagando incêndio. E é muito ruim, e tem um prejuízo muito grande na vida dessas pessoas. Então, sim, se tiver uma indicação de CAPS, eu vou precisar do CAPS. Se tiver indicação, se não for um caso tão grave, né? Eu preciso de um cuidado tão intenso, eu tenho a OBS, que eu preciso dar continuidade, fazer acompanhamento, porque sim, eu tenho equipe de saúde mental dentro do OBS. De eu não ficar. E tem o apoio ali comunitário nas redes sociais, os familiares, que a gente percebe que o prognóstico das pessoas fica, dos pacientes fica muito melhor com apoio. Quanto maior a continência familiar ou ali ter uma rede de apoio, melhor é o prognóstico, melhor é a resposta dele ao tratamento. E obviamente, falando pela enésima vez, a gente não está aqui, o que eu estou falando de emergência hoje, mas a ideia não é só ficar apagando incêndio, é a gente ter um cuidado com após o incêndio, né? Eu preciso disso para conseguir ter uma continuidade. Como cidadão, o que mais eu posso fazer? Eu posso me informar, conhecer os serviços disponíveis na cidade em que eu estou. Quais CAPs existem? Eu tenho, né, o CAPs adulto, tenho o CAPs 1, 2, 3, tem o 4 também, que é o serviço de emergência acoplado nele, que é 24 horas. Tem os postos de saúde, quais são os hospitais, quais são as UPAs, as AMAs, quais são os serviços de apoio público, né, que eu tenho ali disponíveis. Apoie, esteja presente para as pessoas em sofrimento, incentive a busca por ajuda profissional sem julgamento, e principalmente combata o estigma. Doenças mentais são condições de saúde. Falar sobre elas abertamente salva a vida e transforma a comunidade. Mais uma vez, parecendo extremamente romântica, juntos somos mais, de fato, somos mais fortes. Uma comunidade informada, empática, preparada para agir é a melhor rede de proteção que uma pessoa em sofrimento psíquico pode ter. O cuidado começa em cada um de nós, né? Só relembrando aqui para a gente finalizar, o número do SAMU, 192, como eu falei várias vezes, gratuito, rede nacional, né? 24 horas, 365 dias no ano. O GCM, o número é 153, ele vai ser para quando eu tenho a crise impacta ali, tem uma indicação psicomotora muito importante, com, né, com risco ali de machucar a própria pessoa ou terceiros, e estão no espaço público também, como eu falei, em tentativas, está em via pública,
GCM precisa ser acionada junto com o SAMU, não separado do SAMU. Empatia e conhecimento, nessas nossas melhores ferramentas para ajudar quem está em crise é transformar nossa comunidade. Então, eu deixei aqui separadinho o número do SAMU 192 e da GCM 153. E é basicamente isso que eu queria falar hoje com vocês. Como eu falei, vai ter. Eu vou ter. Ai, pera. Foi. Eu vou ter a segunda, a gente vai ter a segunda parte, né, mostrando mais detalhes do protocolo, mas hoje era mais geralzão de como o SAMU funciona. E é isso. Tá ótimo, Thaís, muito bom. Acho que deu para ter uma boa ideia, acho que para pessoas, né, de todos os setores da saúde, pensando na atenção primária, tanto da saúde mental quanto geral, né, e acho que são muitas dúvidas mesmo que eu vejo que os profissionais em geral, né, a gente que está na saúde mental, vê as dúvidas que o pessoal tem, né, tanto da população quanto até dos profissionais. Então, por exemplo, já teve vezes do meu CAPS, ter uma ligação da UBS perguntando se poderiam remover um paciente para lá, né? Então, aí a gente discute o caso, né? A gente orienta, né? Então, dessa forma, se existe uma exacerbação que você vai ter que fazer uma remoção, o indicado é diretamente para um pronto-socorro ou diretamente para uma UPA, né? Dependendo ali da, da localidade que o paciente está. E tanto a população comum, né, quando, por exemplo, a gente enfrenta algum caso de uma complexidade alta no CAPS, que a gente tem que fazer uma remoção programada. Um paciente que não está aderindo ao tratamento, não vai ao CAPS, né? E muitas vezes a gente faz essa remoção com a vaga já garantida numa enfermaria de psiquiatria no hospital geral, né? E aí, quando a gente vai fazer, a gente tem o aporte da ambulância, no caso, não é o SAMU como um serviço que é de uma OS, né, mas poderia ser se fosse ligada diretamente à prefeitura ou estado, e com a GCM, né? E aí o pessoal às vezes vê e fala assim, nossa, mas para que a GCM, né? E justamente, né, para poder... O intuito é sempre não precisar da ajuda da GCM, né? Em todos os casos, eu acho. Então, a gente não precisar recorrer ao uso de força, recorrer nunca, né, à violência, né, ou qualquer uso de qualquer dispositivo, mas sim a gente ter a segurança, tanto para o paciente quanto para os profissionais que estão executando a ação, né. Então, acho que é mais com esse intuito, né, nunca com intuito punitivo e sempre com o intuito de conseguir ter essa segurança para os profissionais, para o paciente, para os familiares e tudo mais, né. Eu acho que como introdução tá ótimo, assim. Acredito que depois dá para a gente destrinchar um pouco mais na próxima que vai ter, né? Mas enfim, acho que tem várias experiências aí que eu já passei nesse aspecto dessas interlocuções mesmo com o SAMU, né? O serviço de urgência, para onde mandar. Um relato que você trouxe em relação à UPA, né? Eu acho que foi uma política ali na época da pandemia mesmo, que começou a ser introduzida, mas que não continuou a introdução. Então, tem alguns locais, aliás, são poucos os locais aqui em São Paulo, por exemplo, pelo menos aqui, que tem psiquiatra na UPA, né? Eu mesmo trabalhei por uns 2 anos numa UPA e era um pouco complicado, acredito, por ser um público mais específico e não ter outros profissionais que são da saúde mental. Então, por exemplo, você não tem uma equipe de saúde, uma equipe de enfermagem, né, técnicos, auxiliares, que tem essa vivência de trabalhar na saúde mental. Então, às vezes, demanda um pouquinho mais, quando você precisa de alguma intervenção e precisa de ajuda de alguém também. Então, é algo que é um pouquinho mais difícil. Mas, mesmo assim, a UPA também é para atender casos que
possam estar num caso de agitação psicomotora, de ideação suicida, mesmo que lá não tenha psiquiatra, né? Então, de qualquer forma, nessas crises ou exacerbações, vai ter um médico, vai ter uma equipe capacitada para atendê-lo, pelo menos nessa intervenção inicial, e aí depois da estabilização, poder encaminhá-lo, podê-lo colocar. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem o CROSS, né, que é um sistema que você pode fazer a introdução do paciente por lá, e baseado em critérios em localidades de serviço com perfil para atendê-lo, ele vai ser transferido, né? Mas acho que, assim, essa seria uma aula interessante da gente poder discutir com, acho que o pessoal, né, de outras localidades também, porque a gente teria, acredito que, várias outras vivências, né? A gente, justamente por ser um serviço nacional, a gente sabe que tem muita coisa e muita forma dele funcionar e muitas também algumas falhas de funcionamento, né? Porque ele não consegue abranger o território Sim. nacional e pelo menos de uma maneira tão eficaz, mas onde ele funciona muito bem, né? Então, acho que seria interessante também, mas fica aí o convite para a próxima aula também, para o pessoal debater um pouquinho mais sobre. Mas, enfim, acho que queria te agradecer pela aula, gostei muito, achei super clara, super didática para a gente falar sobre esse início aí sobre o SAMU e a importância desses atendimentos de urgência na saúde mental. E acho que eu nem vou abrir para dúvidas, porque acho que vai ser um pouquinho silencioso, mas a aula vai ficar disponível para vocês poderem assistir pelo YouTube, então, em qualquer momento que for confortável, e a gente vai seguindo e vai fazendo essas novas webs para poder manter vocês informados sobre a questão de saúde mental, principalmente nesse eixo de álcool e drogas e urgências em saúde mental. Então, só fica aqui meu agradecimento para você, Thaís, e obrigado para quem entrou, participou. E é isso, boa noite. Eu agradeço. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.